Está entrando no ar o programa Ministério Público em Ação. O programa é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós vamos falar de queimadas e como é a atuação do MP Tocantinense e dos demais órgãos ambientais para evitar a prática ilegal, principalmente neste período do ano. O promotor de justiça Leonardo Oleblanc, no quadro Com a Palavra, o promotor de justiça, explica sobre o crime de perseguição incluído no Código Penal recentemente. Além de tudo isso, você ainda vai conferir algumas das atuações do Ministério Público do Tocantins e ficar por dentro de mais um serviço prestado pela instituição: vistorias nas instituições de longa permanência. Uma das atribuições do Ministério Público é a de defender os direitos dos idosos. E dentro dessa função, ele promove vistoria nas instituições de longa permanência para idosos, antigamente chamadas de abrigos. Nas vistorias, o Ministério Público analisa os documentos da instituição e verifica se a equipe profissional possui capacidade técnica e se está em quantidade suficiente para atender o número de idosos da unidade. Também é avaliada a qualidade dos serviços prestados, sendo verificado se eles atendem todas as necessidades das pessoas acolhidas. Normalmente, o Ministério Público convoca outras instituições para colaborarem com estas vistorias, como o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Assistência Social, formando uma equipe multidisciplinar para a avaliação das instituições de longa permanência para idosos. Se em sua cidade ou região existe alguma instituição para idosos que não está funcionando de forma adequada, denuncie ao Ministério Público. Ligue 127, acesse o site mpto.mp.br ou dirija-se à Promotoria de Justiça da sua região. No nosso quadro de entrevistas desta semana, a promotora de justiça Isabelle Figueiredo recebe o tenente-coronel Erisvaldo de Oliveira Alves, superintendente da Defesa Civil no Tocantins, e o procurador de justiça José Maria da Silva Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação. Eles discutirão a atuação dos órgãos de fiscalização no combate às queimadas e a utilização das novas tecnologias na defesa do meio ambiente. Confira. Olá! No quadro MP Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre um problema grave que assola o Tocantins todos os anos no período de estiagem: as queimadas e os incêndios florestais, que aumentam em razão de diversos fatores, entre eles a falta de chuva, a baixa umidade do ar e as características da cobertura vegetal do bioma cerrado. No ano passado, o estado ocupou o 6º lugar no ranking nacional de estados com maior ocorrência de queimadas. Nesta edição, nós vamos bater um papo com 2 autoridades no assunto. Recebemos, no nosso estúdio, o Procurador de Justiça José Maria da Silva Júnior, que também coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação. E também o Tenente-Coronel Erisvaldo de Oliveira Alves, que é superintendente da Defesa Civil aqui no Tocantins. Sejam bem-vindos ao nosso MP Entrevista, doutor Zé Maria, Coronel Alves. Olá. Olá, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. É uma satisfação recebê-los aqui. E para a conversa iniciar, eu vou começar conversando com o doutor Zé Maria. E o doutor Zé Maria é um especialista neste assunto, dedicado à proteção dos nossos recursos naturais aqui no Tocantins, tanto que coordena o órgão técnico ligado ao meio ambiente aqui dentro do Ministério Público do Estado do Tocantins. E eu queria perguntar desde já, procurador, há tantas queimadas neste estado, há um programa de supervisão dessas queimadas, como é que isso funciona? Na realidade, há todo um contexto de acompanhamento, prevenção e combate aos incêndios e queimadas no Tocantins, principalmente em função do Cerrado ser um bioma que de forma recorrente sofre esses danos. E o Ministério Público tem no Centro de Apoio
um laboratório de geoprocessamento que faz o monitoramento desses incêndios e queimadas e faz a identificação dos eventuais responsáveis. Coronel, o MP tem sido um parceiro dos órgãos ambientais que também integram esse Comitê de Fogo. Como tem sido essa experiência de integração, de ação articulada para a prevenção? Tem sido muito boa, muito gratificante, né? O Ministério Público está sempre presente, participando com a gente, atuando nesse monitoramento também, tá? E subsidiando as ações em campo, tá? Se a gente for falar hoje dessa parte preventiva, dá para se destacar a brevidade com que estamos iniciando as ações a cada ano. Esse ano, a primeira reunião foi em 17 de março, e ali já traçamos estratégias, né, para essa primeira fase, que eu sempre coloco que aqui temos 3 fases bem distintas. É a fase da prevenção inicial, depois fiscalização e combate. Então é muito importante essa ação realmente articulada e conjunta de todos os parceiros. Exatamente. Não é isso, Coronel? Exatamente. José Maria, essa questão do monitoramento, é possível com esse monitoramento a gente identificar quem são as pessoas que estão realizando as queimadas, o que é que acontece ali de degradação, quem é o autor disso? É possível identificar a localização, a extensão, se ocorreu numa propriedade rural, qual a área queimada, e correlacionar as propriedades rurais e os seus responsáveis. A questão da identificação do responsável direto pela incidência do fogo, ela é um pouco mais complexa. Mas há instrumentos legais que podem levar à responsabilização dos produtores rurais, por exemplo, que não tomam providências, né, para evitar o uso do fogo. Ou que logo em seguida ao uso do fogo, no momento dos plantios, se identifique que aquela área queimada foi exatamente aquela que foi objeto de uma preparação de solo e uma produção agrícola. Então esse monitoramento é de extrema importância para a gente conseguir realizar um trabalho não só preventivo, como o Coronel bem destacou, mas um trabalho também repressivo sobre aqueles que estiverem causando esses danos. De fato, no ano passado, de julho a outubro de 2020, nós conseguimos identificar mais de 2.600 propriedades rurais, destacando inclusive com os mapas e as imagens de satélites de antes do uso do fogo e depois do uso do fogo, identificando a extensão da área queimada, né, e também a localização geográfica, o nome do proprietário rural. E isso, esse ano de 2021, vai ser objeto de uma comparação. Se a propriedade novamente voltar a fazer uso do fogo ou houver a incidência, o nosso monitoramento vai conseguir constatar isso de forma automática. E o Ministério Público atuou em 2 linhas. Uma, em recomendação e notificação desses produtores rurais, através das nossas promotorias regionais ambientais, mas também na notificação e recomendação dos municípios que mais incidiram no uso do fogo. Nós já chegamos hoje a mais de 100 notificações que estão em curso, as respostas já estão chegando, para ver quais as providências que o município também tem adotado em relação à prevenção e ao combate, já que se trata de uma política pública relacionada ao meio ambiente. Isso é uma coisa que realmente é muito importante da gente saber, e aí eu pergunto, Coronel, se o senhor sabe me dizer se os municípios têm realmente efetivado a instituição das brigadas, quais são as medidas que os municípios têm tomado nesse enfrentamento às queimadas? É um processo em evolução. A gente percebe a cada ano que mais municípios estão abraçando essa ideia. Então, esse ano tivemos 101 municípios que solicitaram a formação das brigadas municipais. Como o doutor José Maria colocou, é uma obrigação do município também. E hoje, com o ICMS ecológico, ele tem condições financeiras de manter isso. Então, é realmente uma situação muito necessária. E os municípios, a cada ano, estão abraçando cada vez mais essa causa. Nós temos normalmente uma pergunta que vem do público externo.
e eu queria que vocês ouvissem para que a gente possa respondê-la. Meu nome é Tâmara, eu sou contadora e eu quero tirar uma dúvida. Eu tenho uma vizinha que vive botando fogo no lixo, queimando papel na porta da casa lá, queimando essas folhas secas, né? Eu quero saber com quem que eu denuncio, como é que faz e se tem uma penalidade para isso. Porque nessa época, né, fumaça demais, muita fumaça, as crianças adoecendo, não está certo. Eu posso denunciar para quem? Coronel, como deve proceder? É crime, sim, isso consta lá na Lei de Crimes Ambientais. A penalidade pode ser multa ou até mesmo prisão. É interessante destacar duas situações. Para onde a pessoa vai pedir apoio, para onde ela vai ligar. Então muita gente ainda confunde isso. Quando for uma emergência, uma situação que coloque em risco o patrimônio, a vida das pessoas, você liga para o sistema de emergência, para o atendimento para apagar o incêndio, que é o Corpo de Bombeiros, as brigadas municipais. Agora, nessa situação específica, é um fogo que dificilmente vai destruir uma casa, uma propriedade, mas está causando uma poluição, tá? Poluição, muitas vezes algum vizinho tem alguém de idade que mora na casa, aquela fumaça vai prejudicar a saúde, e isso é crime sim. Então, nesse caso, aqui na capital a gente tem a guarda, né, através do 153. Em todo o estado você tem a Polícia Militar, através do 190. E além disso ainda tem a linha verde do Naturatins, 0800 63 1155, que você também pode fazer essa denúncia. Perfeito, Coronel. E nesse caso aí, doutor Zé Maria, foi possível a identificação muito claramente que era a vizinha, né? Ele traz para a gente a informação de que era uma vizinha. Mas nem sempre é possível. Por que é tão difícil identificar quem é o autor da queimada? Porque, em geral, quem incide nessas práticas, né, não fica ali observando o resultado da sua prática. Então, se ocorre, por exemplo, em uma beira de estrada, ou muitas vezes para uso de preparação de solo, para plantio, né, você não sabe exatamente quem fez a ação direta. Mas, quando não é possível responsabilizar criminalmente, é possível responsabilizar do ponto de vista civil. Porque a repercussão disso na propriedade de alguém, ou em uma área de preservação permanente, ou outra área protegida, isso gera um prejuízo que é possível ser valorado monetariamente, e é possível, sim, buscar daquele que foi identificado como responsável pela área uma reparação. Então é possível, mesmo que a gente não consiga essa identificação de quem colocou o fogo para imputá-lo um crime, é possível que a gente responsabilize sim o detentor da área, aquele produtor naquela área, para que ele arque com os custos de dano causado ali. Sem dúvida. Hoje é possível fazer essa valoração simplesmente pelo material que pegou fogo, se for árvores, né, ou outros materiais que tenham pegado fogo. É possível também fazer o cálculo da emissão atmosférica prejudicial em função da fumaça e de outros elementos que acabaram causando essa poluição atmosférica. E inclusive da função ambiental que ficou prejudicada por essa queima combustível dessas espécies vegetais. Doutor Zé Maria, Coronel Alves, esse é um assunto de extrema importância para a gente tratar aqui no Tocantins, e as queimadas elas são realmente recorrentes ano a ano. Eu queria, antes de encerrar, ouvir dos dois se vocês acreditam que nós vamos conseguir minimizar ao longo dos anos esse número de queimadas, ou nós vamos ter que conviver com isso e aprender a conviver com isso. Doutor Zé Maria? Eu sou otimista, principalmente hoje que nós dispomos de várias ferramentas, né, de geotecnologia para fazer esse acompanhamento. Sendo o caso e havendo também a possibilidade, é possível fazer uma perícia. A perícia pode identificar exatamente onde pegou o fogo, para que se destinou,
E o acompanhamento posterior também, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui uma propriedade rural em que se usou desse fogo de forma ilegal, sem autorização, ou fora do período que é permitido, para uma preparação de solo para plantio. É tranquilo, é fácil, né, verificar por imagem de satélites posteriores se aquela área foi utilizada e para qual finalidade. E aí fazer essa correlação de responsabilidade também. O que nós temos visto é que aqui em Palmas, onde o Ministério Público fez um projeto piloto 2018-2019, que aqueles proprietários que foram notificados não rescindiram nessa prática no ano seguinte, justamente em função desse acompanhamento e das providências que foram adotadas. Mas fora isso, há também a questão do vandalismo. Então é importante que muitos que identifiquem, ou possam identificar por qualquer forma, informem as autoridades para que isso possa ser investigado e havendo elementos, né, seja possível a responsabilização dessas pessoas que praticam essas infrações. É muito importante que a população auxilie os órgãos de fiscalização, é isso, doutor? Sem dúvida, aqueles que são mais afetados, ou diretamente, né, sofrendo aí os impactos diretos da fumaça ou de prejuízos também que decorrem desses incêndios descontrolados, possam fazer essas denúncias, né? Nós temos aí, no próprio Ministério Público, os nossos canais da ouvidoria disponíveis no nosso site e temos aí os vários órgãos que trabalham nisso, a Polícia Militar Ambiental, que pode ser acionada através do 190, né? No caso de algo mais sério, um acidente, nós temos aí o Corpo de Bombeiros, e nas cidades maiores no Tocantins nós temos as guardas civis metropolitanas que também fazem um trabalho de coibir essas práticas. Coronel, o senhor compartilha desse otimismo do doutor Zé Maria? Concordo com o doutor Zé Maria, mas a gente sempre tem que ter em mente que muita gente acha que a solução desse problema passa pelo fogo zero. E isso não vai acontecer, né? O nosso estado é cerrado, tem uma época do ano onde as condições climáticas, temperatura, vento, umidade são ideais e temos o ser humano aqui. Então, o fogo zero nunca vai ter, mas a gente vai conseguir chegar numa situação de controle onde essas queimadas que ocorram sejam autorizadas e aí sim a gente vai conseguir ter um nível satisfatório, um uso adequado do fogo. Eu queria agradecer muito a presença dos senhores aqui hoje conosco. Essa conversa, eu tenho certeza, renderia muito mais tempo, porque é um assunto que traz impacto na vida de cada tocantinense todos os anos. Então, queria muito agradecer, deixar um espaço, Coronel, doutor Zé Maria, para que façam as considerações que entenderem pertinentes ao final dessa nossa conversa, dizer que espero que retornem aqui para outras conversas e estamos aqui muito, muito felizes em tê-los. Doutor? Bom, eu que agradeço ao convite, a oportunidade de falar sobre esse tema que anualmente aflige tantas pessoas e provoca tantos prejuízos ao meio ambiente do nosso estado. E dizer que há um papel muito importante da sociedade em também participar dessa prevenção à questão das queimadas e de incêndios, não só da prevenção, mas também denunciando, informando onde elas ocorrem, né? E de modo a conscientizar os demais da importância, né, de se evitar o uso do fogo sem necessidade, que pode ser descontrolado e pode inclusive provocar acidentes graves. É verdade. Coronel? É nessa linha mesmo. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de conversarmos, de falarmos sobre isso. Acredito que quanto mais se falar sobre esse tema, mais esclarecimento a gente puder tentar levar a população melhor, porque no Tocantins ainda reina a cultura do fogo. Então esse esclarecimento é necessário, é um trabalho que as instituições do comitê e aí o Ministério Público está presente, estão tentando fazer e esse é o caminho. Acredito que nessa linha a gente vai colher bons frutos no futuro. Concordo com vocês. Muito obrigada. Eu agradeço. Lembre-se, em caso de violação de algum direito,
procure a Promotoria de Justiça que atende o seu município ou acesse a ouvidoria do Ministério Público pelo telefone 127 ou pelo site www.mpto.mp.br. E até a próxima. Você já ouviu falar no crime de stalking, conhecido como crime de perseguição? Em março deste ano, foi publicada a Lei 14.132, que alterou o Código Penal para incluir o artigo 147-A, que tipifica o crime de perseguição. Quem vai explicar um pouco mais sobre este assunto é o promotor de justiça Leonardo Ollieblanc. Olá, hoje vamos falar do crime de perseguição, também conhecido como stalking. Este crime foi recentemente introduzido na legislação penal brasileira e vem responsabilizar aquele que, de forma reiterada, mediante a prática de atos habituais, vem a perseguir a vítima. Como ele faz isso? Por vários meios. Pela internet, pessoalmente, por telefonemas, envio de cartas, envios de presentes, etc. E ele configura esse crime a partir do momento em que ele passa a ameaçar a integridade física ou psicológica dessa vítima, ou quando ele restringe a capacidade de sua locomoção, ou ainda quando ele invade ou perturba a liberdade e a privacidade dessa vítima. Então, o crime de perseguição, ele se configura não só pela ameaça à vítima, corriqueiramente divulgado pela imprensa ou pela jurisprudência. Ele também pratica esse crime quando ele passa, às vezes, com fins relacionais, com intenções até amorosas, a incomodar essa vítima, a perturbar essa vítima, a persegui-la através de e-mails, de cartas, mandando presentes, flores, ou até mesmo seguindo-a na rua ou nos locais em que ela frequenta, ao ponto dessa vítima parar de sair de casa, de ingressar em redes sociais, ou até mesmo de estudar. Há casos em que o perseguidor chega a se matricular na faculdade ou na escola da vítima para estar junto dela. Então você que está se sentindo perseguida, que está vendo que alguém está praticando alguma dessas condutas, procure a polícia, procure o Ministério Público. No quadro Aqui Tem MP, vamos conhecer mais 3 sedes de promotorias de justiça distribuídas pelo Tocantins. A comarca de Colinas do Tocantins possui 4 promotorias de justiça, que atendem cerca de 56 mil habitantes, distribuídos nos municípios de Bernardo Sayão, Colinas do Tocantins, Brasilândia do Tocantins, Couto de Magalhães, Juarina e Palmeirante. A sede das promotorias está localizada na Avenida 7, esquina com a Rua Rui Delmar Limeira Borges, no centro da cidade. A sede de Guaraí dispõe de 3 promotorias de justiça e abrange também os municípios de Presidente Kennedy, Fortaleza do Tabocão e Tupiratins, beneficiando cerca de 55 mil pessoas. O prédio está localizado na Rua 9, no centro de Guaraí. Em Pedro Afonso, a sede das promotorias de justiça está localizada na Avenida José Damasceno de Sá, no setor Aeroporto. A comarca dispõe de 2 promotorias de justiça e abrange também os municípios de Santa Maria, Bom Jesus do Tocantins e Tupirama. Vamos conferir agora as notícias sobre as atuações do Ministério Público do Tocantins pelo Estado. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Casarotti, recebeu no último dia 9 de agosto, na sede do Ministério Público, a visita institucional do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade. Segundo o parlamentar, a visita demonstra o bom relacionamento entre os poderes e a importância de se manter o diálogo em benefício da sociedade tocantinense. Na oportunidade, o Procurador-Geral de Justiça fez menção ao espaço para a veiculação do programa Ministério Público em Ação na TV Assembleia, que estreou no mês de julho, e disse acreditar
que o conteúdo vai reforçar a programação, pois são informações de interesse público. Antônio Andrade informou que atualmente o sinal da emissora chega nas 5 maiores cidades do estado, com alcance de 700 mil pessoas, e a previsão é de ampliar para outros 5 municípios em breve. Em mais uma etapa de vistoria no interior do estado, o Ministério Público do Tocantins esteve, no início deste mês, em Lagoa do Tocantins para averiguar o motivo do baixo índice de vacinação contra a Covid-19 no município, que até então havia aplicado somente 59% das doses recebidas. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde alegaram que a baixa adesão se deve à circulação de notícias falsas que geram desconfiança quanto à vacina, mesmo entre o segmento mais jovem da população. Na cidade, a imunização já foi disponibilizada para a faixa etária dos 18 anos, mas ainda sobram imunizantes no estoque. A promotora de justiça da comarca de Novo Acordo, Renata Castro Rampanelli, que acompanhou a vistoria, se dispôs a colaborar em ações de comunicação que conscientizem quanto à importância da imunização e à eficácia das vacinas. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação. A gente volta em breve com mais informações sobre os seus direitos. Siga o perfil @MPE Tocantins nas redes sociais. Até a próxima!